Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, em Castelo Branco. É com especial agrado que vos recebemos na cerimónia de apresentação do programa Emparcelar para Ordenar, sessão que está a ser igualmente acompanhada online via canal YouTube da Secretaria-Geral do Ambiente. Para nos dar as boas-vindas, convidamos a usar da palavra Leopoldo Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco. Senhor Presidente, tem a palavra. Está ligado? Ora então, muito boa tarde a todas e a todos. Começo por saudar a Sra. Ministra da Agricultura, a Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Diretora-Geral do Território, o Sr. Presidente do ICNF, o Sr. Presidente da Direção-Geral da Agricultura, a Sra. Presidente do IFAP, minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores convidados. Agradecer a vossa presença, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado em Castelo Branco, um território tão importante no nosso país, um território onde temos este contraste, sendo o Concelho de Castelo Branco o segundo maior concelho do nosso país, onde temos o contraste entre a grande propriedade e a micropropriedade. Portanto, hoje temos aqui um anúncio e temos aqui uma celebração, que é a apresentação do programa Emparcelar para Ordenar, e bem se adequa a esta zona do nosso território, onde temos, como disse, grande e pequena propriedade. O Concelho de Castelo Branco é um concelho que gosta de receber e por isso nós agradecemos muito a vossa presença e agradecemos muito o facto de virem aqui apresentar este programa. Temos enormes desafios pela frente, temos um território onde a população é cada vez menor, onde temos dificuldades em fixar e para onde temos dificuldade em atrair pessoas, e a presença de tão digníssimos representantes do Estado português certamente que contribui para colocar Castelo Branco nas notícias, colocar Castelo Branco no centro da informação e, naturalmente, para que se olhe para Castelo Branco também por essa via e também pela presença dos senhores ministros e daquilo que representa a presença do Governo Nacional no nosso território. Para além disso, mostrar a nossa disponibilidade para trabalhar em conjunto com o Governo de Portugal, para estar disponível para implementar aqui os programas que o Governo de Portugal entenda importantes para este território e, ao mesmo tempo, dizer que nós tudo faremos para dar consistência a esses programas, para os projetar neste território, em conjunto com os representantes locais também da administração central e, no que diz respeito à Câmara Municipal, colocarmos todos os meios possíveis a esse serviço. Mais uma vez, agradeço a vossa presença, agradeço o facto de terem vindo a Castelo Branco e dizer, mais uma vez, que serão sempre bem-vindos a Castelo Branco e à forma como quiserem aqui apresentar programas, mas, sobretudo, os vossos projetos para o desenvolvimento desta parte do nosso território, que é tão importante. Bem-aja. A organização fundiária em Portugal, marcada pela dispersão, fragmentação e pequena dimensão da propriedade, apresenta deficiências estruturais que comprometem a viabilidade e a sustentabilidade económica dessas explorações, levando ao abandono da agricultura e a áreas sem qualquer gestão de matos e florestas. Nos territórios em que este cenário de extrema fragmentação da propriedade surge associado a extensas áreas florestais de monocultura não geridas, registam-se níveis de perigosidade de incêndio extremo que põem em causa pessoas, animais e bens. Para combater este cenário, foi criado o programa Emparcelar para Ordenar, fundamental para incentivar os proprietários a investir e a gerir as suas propriedades rústicas, incluindo melhorar a estrutura fundiária. Para nos apresentar este programa, tem a palavra o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino. Ora, muito boa tarde, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Ministra da Agricultura, Sra. Diretora-Geral do Território, Sr. Presidente do ICNF, Sr. Diretor Regional da Agricultura do Centro, Sr. Diretor-Geral da DGADR, minhas senhoras, representantes das organizações de produtores agrícolas e florestais aqui presentes, Comunicação Social, minhas senhoras, Sr. Presidente do IFAP,
Peço desculpa, minhas senhoras e meus senhores, vou então rapidamente apresentar-vos o programa Imparcelar para ordenar, que espero, sei se... Este programa faz parte do Programa de Transformação da Paisagem, das 4 medidas programáticas que foram constituídas na altura do Programa de Transformação da Paisagem, atendendo ao contexto da extrema fragmentação da propriedade rústica que todos nós conhecemos, e que é bem elucidativo se tivermos consciência de que a região norte e centro representam 54% do território nacional, mas têm 85% dos prédios rústicos do território nacional, mais de 9,7 milhões de prédios, num total de 11,5 milhões. Possuem uma área média a norte 1,34 hectares por prédio, a média, imagine os mais pequenos, e a 0,61 hectares no centro. 30% dos prédios encontram-se nestas regiões em heranças indivisas, o que mostra bem a dificuldade que temos em termos de estrutura de propriedade, e isto, obviamente, tem vindo nos últimos anos a agravar-se substancialmente, nomeadamente a questão das heranças indivisas, que têm levado a que muitos destes prédios fiquem estacionados numa qualquer herança indivisa, em que as pessoas se preocupam, essencialmente, como todos nós sabemos, com os prédios que têm rendimento e que geram rendimento e que têm valor económico. Todos os outros vão ficando estacionados nestas heranças, e por isso foi criado um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério do Ambiente, onde a agricultura, as finanças e a justiça fazem parte e que estão a chegar a estes dados que nos devem, obviamente, preocupar. No Programa de Transformação da Paisagem, que tem 4 medidas programáticas, como já falei, as outras 3 já estão em execução, já têm vários avisos abertos e estão já a ser implementadas, e o Programa Imparcelar para Ordenar, que passará a partir de hoje a estar também disponível. Os territórios vulneráveis, destina-se aos territórios vulneráveis, que são aqueles territórios que estão a castanho no mapa de Portugal continental, delimitados ao nível da freguesia, e dirigem-se essencialmente para este território, que é o território que tem estes problemas estruturais, que obviamente que tem também a grande dificuldade, como todos nós sabemos, de conseguir captar fundos comunitários, nomeadamente da PAC e de outros instrumentos comunitários, mas que nós, no último, com o Programa de Transformação da Paisagem e com os apoios que temos vindo a criar, nomeadamente no PRR e no Fundo Ambiental, tem vindo, obviamente, a alterar substancialmente, e agora com a nova PAC, com o PEPAC, esperamos que, com certeza, que o Sr. Ministro vai-nos com certeza falar nisso, esperamos poder inverter substancialmente estas questões. O programa visa essencialmente aumentar a dimensão física dos prédios rústicos, com ações de emparcelamento rural simples, nomeadamente para a correção da divisão parcelar, para prédios rústicos confinantes, para a aquisição de prédios confinantes, para prédios contíguos e também para aquisições de prédios rústicos que excedam o quinhão ideal do adquirente em ato de partilha ou divisão de coisa comum. Na prática, para que um dos herdeiros possa adquirir a outros herdeiros as propriedades, ou que vai para além do quinhão ideal de partilha, fomentando, no fundo, que não fiquem todos os herdeiros com a propriedade, possa haver um que, se estiver mais interessado, poder vir a adquirir uma parte, ou a totalidade, uma parte substancial dessas heranças. As tipologias dos apoios são duas, é uma linha de crédito e um subsídio não reembolsável. A linha de crédito tem uma taxa de juros de 0,5% para os primeiros 100 mil euros, pode ir até a 150 mil euros, dos 100 aos 150 é 1%, e o subsídio não reembolsável pode ir até 25% do investimento elegível, mediante o cumprimento de determinados critérios. O montante, como disse, é de 150 mil euros, destina-se exclusivamente a estes territórios identificados na portaria que saiu em 24 de dezembro passado, e os beneficiários são, obviamente, os proprietários. A forma e o prazo, os empréstimos é um empréstimo reembolsável no prazo máximo de 20 anos, anualmente, e em prestações de igual montante, vencendo-se a primeira prestação o ano após a celebração do contrato. A utilização do crédito é realizada uma só vez e no prazo máximo de 3 meses após a data de celebração do contrato. A bonificação, como já vos tinha falado, e o subsídio não reembolsável, que será financiado pelo PRR, pode ir até 25% do valor do prédio, se existir para a área um projeto agrícola ou florestal
aprovado com apoios públicos, se situar dentro de uma área integrada na gestão da paisagem, se for um jovem agricultor ou um jovem empresário rural, se for detentor de estatuto da agricultura familiar, se for proprietário residir na sede do Conselho ou no Conselho limítrofe e se for para reconversão para fins agrícolas. Os prédios têm, obviamente, que reunir um conjunto de condições, de verificar no reunião de condições, têm que ser avaliados por um perito avaliador dos imóveis, obviamente reconhecido pela CMVM e pela lista oficial dos peritos avaliadores do Ministério da Justiça, tem que estar, obviamente, esta ação de emparcelamento tem que ser aprovada pela Câmara Municipal e têm que, obviamente, estar inscritos no parcelário e no balcão único do prédio, no BUPI, também, obviamente, realizando a competente georreferenciação. A dotação para este primeiro aviso é de 2,5 milhões de euros, 1 milhão do PRR para subsídio não reembolsável e 1,5 milhões de euros do Fundo Florestal Permanente como componente de crédito, e é Fundo Florestal Permanente porque é o fundo que tem no seu regulamento a possibilidade destas linhas de crédito. Estima-se que este montante permite o emparcelamento até 500 hectares. As candidaturas podem ser apresentadas no primeiro período, a partir de hoje, até dia 15 de 2 de 2022, e o segundo período, de 16 de 2 até 19 de 4 de 2022, e este interregno é precisamente para que as primeiras candidaturas possam passar a ser analisadas e para não termos que esperar 4 meses para ter aprovações das primeiras candidaturas. E, no fundo, é isto que está previsto no programa Em Parcelar para o Bernardo. Muito obrigado. Para nos apresentar a plataforma de candidaturas ao programa Emparcelar para Ordenar, convido a usar da palavra Rogério Ferreira, Diretor-Geral da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Então, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente de Câmara, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Sra. Ministra da Agricultura, caríssimos dirigentes, demais convidados. É um gosto hoje estar aqui neste território a apresentar as medidas e os apoios para a dinamização do nosso programa Em Parcelar para Ordenar. A minha apresentação tem duas componentes. Partilhar em primeiro lugar convosco, a partir de hoje, o nosso spot de comunicação que vamos divulgar nas redes sociais para informar todos os interessados e potenciais candidatos ao programa, e pedia para que pudessem colocar no ar. Já conhece os novos apoios para a compra de terras para fins de emparcelamento? Consulte o portal da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural em degadre.gov.pt. Muito bem. Perante a excelente apresentação do Sr. Secretário de Estado sobre tudo o que há para dizer sobre o Emparcelar para Ordenar, eu fico aqui numa posição um bocadinho difícil. O que é que eu posso dizer agora, não é? Muito bem. A mim compete-me, e agradecer desde já o convite, a apresentar a plataforma que nós operacionalizamos para receber as candidaturas ao Emparcelar para Ordenar. Partilhar convosco, antes de mergulharmos na plataforma, 2 ou 3 notas relevantes aqui a este processo. Qual é o racional que está por trás disto? Ou seja, nós tínhamos um sistema de informação que considerávamos robusto, temos um sistema de informação que reúne um conjunto de utilizadores muito relevante e, na prática, esse sistema, estando residente no IFAP, organismo esse que gera todo um conjunto de ajudas muito relevante, nós iríamos potenciar a utilização deste sistema. Foi o que nós fizemos. E, para tal, criámos um adicional ao sistema existente. Portanto, criámos um novo formulário de candidaturas residente neste sistema. E porquê dentro desse sistema? Dentro deste sistema porque nós temos uma base de potenciais candidatos muito relevante ao programa. Estamos a trabalhar de um universo de utilizadores real de perto de 200 mil utilizadores, sejam eles agricultores, sejam eles proprietários florestais, sejam eles produtores pecuários. Estamos a falar de um universo de mais de 4 milhões de parcelas registadas e, portanto, temos aqui uma boa base de partida para, de facto, iniciarmos
a operacionalização, ou pelo menos vendermos muito bem aquilo que é a dinâmica desta ajuda pública ao programa Emparcelar para Ordenar. Muito bem, pedia ao serviço para mergulharmos dentro da plataforma e partilhar convosco aquilo que é o racional do processo propriamente dito. Ou seja, na prática, qualquer agricultor, e isto é muito importante, ou seja, partilhar convosco, que nós, à cabeça, temos um serviço disponibilizado pelo território continental de mais de 800 salas disponíveis para apoiar este tipo de submissão de candidaturas. Temos mais de 800 salas disponíveis como salas de parcelário, em que todos os potenciais interessados podem criar o seu registro na plataforma do IFAP e podem registar as parcelas que pretendem vir a adquirir ao abrigo deste próprio programa. Na prática, o programa está montado na plataforma existente, que todos conhecem, portanto, o portal do IFAP, em que, na prática, nós temos uma senha de acesso para entrar dentro do sistema. Se já a tivermos, é apenas mergulhar dentro do sistema. Se não a tivermos, fazemos o registro prévio do utilizador. Este é o princípio do acesso à plataforma. Vamos à nossa área reservada. E dentro da nossa área reservada vai-nos aparecer agora um novo ponto menu a partir de hoje, que é aquilo que chamamos Programa Emparcelar para Ordenar. O programa, na prática, dentro do racional do processo, pretende, acima de tudo, recorrer a dois tipos de informação. Ao potencial candidato, em que nós sabemos qual é que é a área que ele tem, nós temos as parcelas que ele tem dentro do nosso sistema, e estamos a questioná-lo sobre as potenciais parcelas que ele quer pedir a ajuda para efeitos do Emparcelar para Ordenar. Ele vem com as suas parcelas, identifica as parcelas que pretende comprar, diz porque é que pretende. Neste caso, o exemplo que nós temos é uma parcela do vizinho, obviamente, que pretende adquirir, e confronta-nos com a realidade que pretende emparcelar. A especificidade deste processo, ela resume-se simplesmente não a um processo complexo de georreferenciação ou de submissão de um processo de candidatura, mas simplesmente a um relatório, como o Sr. Secretário de Estado partilhou, que é o relatório do perito avaliador. Ou seja, na prática, nós temos um relatório, que é um relatório que nos vai balizar a elegibilidade da ajuda, ou seja, nós, através deste relatório, sabemos qual é que é o montante elegível que o candidato poderá vir a usufruir e calcular o respectivo montante de apoio, mas, acima de tudo, ser o mesmo relatório que depois vai auxiliar no processo de alteração do cadastro e facilitar aqui a interligação entre as várias entidades, em particular na DGT. E, portanto, dizer-vos que a especificidade nova em todo este processo é, de facto, nós trazermos ao processo, já existente dentro do IFAP, este novo elemento que retrata as parcelas existentes e as parcelas a adquirir, bem como a sua respectiva avaliação. E, na prática, é apenas isto. Agradecer imenso o convite para estar aqui hoje convosco. E muito obrigado a todos. Tem agora a palavra a Senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Então, boa tarde a todas e a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e agradecer-lhe por estar connosco neste momento. Cumprimentar o meu colega, Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, meu querido João Paulo Catarino, cumprimentar a Senhora Diretora-Geral do Território, a Senhora Arquiteta Fernanda do Carmo, é um gosto revê-la, cumprimentar também os diretores que aqui estão dos serviços do Ministério da Agricultura, o IFAP, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, cumprimentar também o Senhor Presidente do ICNF, e os demais colaboradores. Uma palavra a todos os agricultores aqui presentes, uma palavra especial ao Presidente da Associação de Agricultores de Abrantes, Constância e Mação, que ali revejo atrás daquela máscara. Um cumprimento muito especial a todas e a todos e, de facto, hoje é um dia importante. Não é um ponto de chegada, mas sim
um ponto de partida. Porque falamos de tratar do nosso território, tratamos de cuidar do nosso território e falamos de como é que podemos exercitar uma gestão ativa e valorizar este mesmo território. Sabemos bem que a valorização do território faz-se com a criação de emprego e de riqueza, de forma a fixar pessoas, de forma a combater as desigualdades, mas também as assimetrias, como forma de promover um desenvolvimento coeso em todo o país e também para reduzirmos os efeitos negativos, nomeadamente que decorrem do abandono das terras, que infelizmente depois são concluídos para incêndios, ou para pragas, ou para doenças associadas às plantas e aos animais, que infelizmente ainda perturbam mais o desenvolvimento destes mesmos territórios. E é por isso que conhecer o território, mas também cadastrá-lo, reforçando e agilizando todo este processo, é uma aposta do nosso governo. E esta aposta tem um papel também muito importante para o desenvolvimento da atividade agrícola e também para o desenvolvimento de uma atividade agrícola que queremos que seja sustentável, em complemento com uma atividade florestal que sabemos que é muito importante. Nós precisamos olhar para todos os territórios e para todos os setores da atividade agrícola e florestal. Nós sabemos bem que hoje ainda continua assente na baixa remuneração de fatores, a baixa remuneração do trabalho na agricultura familiar, nomeadamente no minifúndio, na baixa remuneração da terra e do capital, nas explorações mais extensivas, e isso tem levado a um crescente abandono da atividade agrícola no interior do continente e, por isso, algumas explorações tornam-se inviáveis do ponto de vista económico, acentuam o despovoamento, promovem também o envelhecimento das nossas populações e, por isso, do ponto de vista social, tem consequências graves, mas depois, do ponto de vista ambiental, a degradação dos habitats naturais, dos ecossistemas que dependem da atividade agrícola, também ficam altamente condicionados. Depois o ciclo do fogo, dos problemas sanitários e a ausência de uma intervenção que temos assistido, o restabelecimento do potencial produtivo, leva-nos hoje aqui, e o Governo tem estado a trabalhar disto desde o início, mas com especial enfoque a partir de 4 de março deste ano, com a aprovação de um pacote muito grande de legislação, já aqui mencionada pelo Sr. Secretário de Estado. Nós queremos claramente ter políticas que contrariem o abandono dos territórios, que promovam a sustentabilidade ambiental, nomeadamente dos sistemas agro-silvopastoris, em termos de valor de biodiversidade, que é essencial, mas também preservando as nossas paisagens agrícolas tradicionais. Nós bem sabemos que um dos principais entraves a este desenvolvimento passa pela dificuldade em instalarmos jovens e jovens agricultores, porque o principal problema é no acesso à terra. Estudos mostram-nos claramente que o acesso à terra é a barreira mais importante para os novos aderentes ao setor agrícola. Primeiro, porque a disponibilidade é escassa, depois porque a aquisição é muito elevada, tem custos altíssimos, e depois porque há estruturas legislativas e regulatórias nacionais que, nomeadamente as heranças, que aqui já foram mencionadas, que são um entrave muito grande. E para isso, para nós podermos também aumentar a população mais jovem, ou seja, diminuindo este abandono das terras, diminuindo este que é um êxodo para a fixação da população mais jovem noutros pontos que não estes territórios rurais, nós estamos todos convocados para podermos produzir localmente bens alimentares sustentáveis e de promoção da proteção dos recursos naturais. E por isso mesmo nós temos e queremos apostar forte naquilo que são os nossos territórios vulneráveis. O Sr. Secretário de Estado mostrou há pouco o mapa de Portugal, a que víamos assinalado a castanho, penso eu, amarelo torrado, todos os territórios vulneráveis. E víamos basicamente a norte do Tejo, praticamente todos os territórios, nomeadamente centro, interior e norte, e Algarve, como territórios altamente vulneráveis e nomeadamente aos fenómenos que acabei de descrever. E é por isso que nós temos neste momento em fase de conclusão o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum,
Plano este que pretende ser um plano mais justo e contrariar estas tendências e promover um desenvolvimento coeso de todo o nosso território. Em primeiro lugar, porque quer propor uma maior equidade na distribuição dos apoios. Entendemos que estes territórios vulneráveis vão ter à sua disposição mais cerca de 30% dos pagamentos diretos, coisa que até aqui não acontecia. Estou a falar dos territórios vulneráveis aos fogos rurais, estou a falar da Beira Interior, estou a falar do Algarve, estou a falar de Trás-os-Montes. Depois, porque nós também precisamos de criar condições para a viabilidade das explorações mais frágeis. E por isto nós temos que valorizar a pequena e a média agricultura e as especificidades de cada um dos nossos territórios. E por isso também temos boas notícias, porque as taxas de comparticipação, nomeadamente ao nível do investimento, vão ser diferentes. Diferentes para os jovens, para a pequena agricultura, mas também para projetos que venham a ser integrados e, como se fossem um instrumento territorial integrado, possam também contribuir para este desígnio. Porque estamos convictos que esta é a forma de, com investimento, com rejuvenescimento, podermos não só fazer a tal transição digital, onde na agricultura possamos utilizar a tecnologia 4.0, a agricultura 4.0, para utilizar os recursos naturais ao serviço de uma produção que queremos mais sustentável, como também a sustentabilidade é climática e daí a necessidade de cruzarmos tudo isto. Porque sim, a agricultura não é incompatível com biodiversidade, com o uso racional dos recursos, antes pelo contrário, porque se não tivermos agricultura, não temos um território coeso e desenvolvido como nós pretendemos. E por isso pretendemos reforçar o papel da agricultura e da floresta na gestão ativa do território enquanto fatores de desenvolvimento socioeconómico, mas também ambiental. Repito, queremos um território mais coeso territorialmente, também mais ecológico e mais resiliente. E em março, precisamente quando aprovámos todo este pacote legislativo, nós criámos uma resolução do Conselho de Ministros para apoiar estes territórios vulneráveis, para promover dinâmicas, para incorporar inovação, mas também a segurança alimentar ao nível da produção de alimentos em quantidade e qualidade para alimentar cadeias curtas. Mas permitam-me que dê alguns exemplos. Nós não estamos à espera do próximo ciclo de governação, do próximo PEPAC, já estamos a fazê-lo hoje. Para terem uma ideia, avançámos com o aviso para a substituição de máquinas agrícolas, os tratores, e basicamente a verba que disponibilizámos ficou gasta, utilizada exclusivamente nos territórios vulneráveis. Isto demonstra bem a apetência e a necessidade de investir em territórios como este. E, portanto, nós temos que continuar a reforçar o financiamento ao investimento através de avisos dedicados a estes territórios, com majoração das taxas de apoio, mas também com critérios de seleção mais ajustados para a instalação de jovens, para a articulação com os instrumentos de acesso à terra e também às formas de emparcelamento. Queremos aumentar a dimensão das explorações, aumentar as parcelas, porque isso é um sinónimo de promovermos a sustentabilidade económica, ambiental e social. Aliás, se dúvidas tivéssemos sobre isto, não só a Comissão Europeia nos faz isso enquanto recomendação, quanto também o recenseamento agrícola vem-nos dizer mais uma vez que já fizemos um caminho neste âmbito, mas temos que continuar a ganhar escala para tornarmos viável e rentável a atividade agrícola. E por isso é preciso investimentos com a economia de escala, é preciso reforçar a atividade e a melhoria das condições para instalar os agricultores, nomeadamente os jovens, e por isso a importância deste programa Emparcelar para ordenar. Isto faz parte da estratégia. O Ministério da Agricultura tem uma agenda de inovação, também financiada no Plano de Recuperação e Resiliência, onde temos uma iniciativa que reputamos da maior importância para a revitalização das zonas rurais. Para podermos, efetivamente, promover o rejuvenescimento e o capital social destes territórios, para a criação de mais empresas no setor agroalimentar, mas também de serviços ligados, criação de mais emprego neste setor e nos setores ligados, e por isso
esta linha de ação para facilitar o acesso à terra, para promover formas de emparcelamento, para estudar e desenvolver formas inovadoras do acesso e da gestão partilhada ou agregada é determinante. Aliás, o nosso diretor-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural apresentou aqui uma estrutura que foi desenvolvida no IFAP com recursos próprios e com uma ajuda externa, para aquele que nós chamamos o portal único, que está neste momento em desenvolvimento. Já temos uma ferramenta, mas que está longe de ser aquilo que pretendemos fazer, porque queremos verdadeiramente aproximar o agricultor das estruturas locais para que, efetivamente, num único canal, possamos ter toda esta informação agregada. Até porque nós queremos ter, num curto espaço de tempo, os cadernos de campo digital, onde os agricultores possam incluir toda a informação sobre as suas parcelas, georreferenciada, sobre meios que utilizam para as culturas, produtos e fatores de produção, para que facilmente nós possamos ter toda a informação para que a política pública a todo o tempo seja capaz também de fazer diferente. Gostava de vos dizer que, para concluir, que esta é um grande desafio, porque se nós queremos continuar a fazer da agricultura uma atividade que ajuda a recuperar o país e a desenvolver o país, como mostrou durante esta pandemia, nós precisamos de o fazer com inovação e com desenvolvimento tecnológico e num conjunto de áreas multissetoriais, como aqui podemos ver, a quem também quero agradecer por este trabalho conjunto com o Ministério do Ambiente. Nós, no âmbito desta agenda, já lançámos um conjunto de avisos de inovação para a mitigação e a adaptação às alterações climáticas e temos agora um aviso aberto para os territórios vulneráveis e para a agricultura 4.0. Achamos que é essencial que seja a sociedade civil a mobilizar-se connosco para encontrar forma de potenciar estes mesmos projetos. Gostava de, para concluir mesmo, dizer-vos o seguinte. Nós, ontem, ao final do dia, tivemos acesso aos dados mais recentes do INE. E, de acordo com a primeira estimativa das contas económicas da agricultura para 2021, o rendimento da atividade agrícola, em termos reais, por unidade de trabalho, deverá registrar um aumento de 11,1%, em consequência não só dos acréscimos previstos do VAB, mas também de outros subsídios à produção. E isto importa chamar a atenção do papel importante da política agrícola comum para chegarmos a este efeito. O crescimento do VAB, para o crescimento do VAB, contribuiu a evolução positiva da produção vegetal, dadas as condições edafoclimáticas do nosso país, mas também esta produção vegetal que cresceu não só em volume, mas também em preço. Ou seja, nós temos verdadeiramente os nossos clientes nacionais e internacionais a valorizar mais os nossos produtos. E por isso, nós que registramos esta evolução positiva nos vegetais e nos produtos hortícolas, estamos mesmo convocados a continuar a fazer isto mesmo. No fundo, a colocar todos os meios que a política pública tem ao serviço da agricultura, da floresta, da paisagem. Nós temos um plano para o mosaico de paisagem, para a agricultura poder, efetivamente, nestes territórios, fixar pessoas, gerar emprego. As contas económicas prevêem um aumento de 8,5% dos montantes dos subsídios pagos em 2021, mas registram um crescimento de 45,3% do rendimento à atividade agrícola no período 2018-2020, que é um valor inclusivamente superior à média europeia. E estando Portugal, neste momento, no 9º lugar da lista de países com o crescimento mais elevado. Aliás, temos vindo a crescer, que importa registar, nos últimos 20 anos, não só porque produzimos cerca de 86% daquilo que consumimos, como também somos capazes de aumentar a nossa cobertura daquilo que importamos pelo que exportamos, que passou em 20 anos de 36% para 70%. Este projeto em parcelar para ordenar, que é de cooperação, que é multidisciplinar e que convoca a todos e a todos, fica agora à disposição dos cidadãos para nós podermos juntos trabalhar com todos os instrumentos que temos à nossa disposição para estimular uma atividade agrícola que seja geradora de riqueza, de emprego, de bem-estar nas nossas populações mais rurais.
O desenvolvimento económico, ambiental e social faz-se para além da agricultura, mas não se faz sem a agricultura e, portanto, vamos trabalhar juntos para isso mesmo. Muito obrigada. A encerrar esta cerimónia, vai usar da palavra o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Sr. Ministro. Muito boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente de Câmara, muito boa sorte para o seu novo mandato, ainda está a tempo disso, isto é, de receber estes desejos de boa sorte. Meus caros colegas de Governo, Maria do Céu, João Paulo, aos dirigentes do Ministério da Agricultura, do Ministério do Ambiente aqui presentes, muito obrigado pela vossa presença, às associações de produtores também quiseram marcar presença, demais convidados, é um gosto estar aqui. Eu estava a ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, logo no início, falando do contraste que existe em Castelo Branco entre tão grandes proprietários e proprietários tão pequenos, isto num território que, apesar de ser um concelho de grande dimensão, de grande proximidade, e está-me a lembrar daquela história que eu não sei se é verdadeira, mas vou fazer porque seja, daquela conversa tida entre o Hotel Saraiva de Carvalho e o Olof Palme, quando o Olof Palme visitou Portugal depois de 25 de Abril, em que o hotel terá dito ao Olof Palme: nós em Portugal queremos acabar com os ricos, e o Olof Palme respondeu-lhe: é curioso, nós da Suécia queremos acabar com os pobres. São, de facto, duas perspectivas aparentemente muito contrastantes e muito diferentes. E esta metáfora serve, no fundo, para introduzir o seguinte. Em Portugal, 98% da propriedade rural é de privados. E esta que é uma verdade, como um punho, uma verdade como um punho, é mesmo isso. Uma verdade estatística. Não pode, em situação alguma, servir de alibi que, havendo um enorme bem público na boa exploração, na correta forma de gestão deste território, que o Estado se demita de cumprir a sua função, porque 98% dessa propriedade é privada. É mais difícil quando é assim? Sim. É mais difícil quando é assim. Este valor é um valor superior à média e há países em que, como sabemos, até uma parte muito grande do solo é público, pense no caso de Inglaterra. Mas é um facto que isso obriga-nos a quê? A ter políticas próprias dirigidas ao facto de 98% da propriedade rural em Portugal ser de alguém, ou aliás, de um número muito vasto de pessoas. De um número muito vasto de pessoas com problemas crescentes. Aliás, eu gosto mesmo da minha equipa e gosto mesmo de os ouvir a falar porque aprendo sempre coisas. Eu sabia que havia um problema de heranças e divisas em Portugal e sabia bem que há um grupo de trabalho na agricultura, a justiça, as finanças participam, daí a saber que 30% desta mesma propriedade está nas mãos de heranças e divisas, confesso que foi para mim até uma novidade. Sabia que o número era grande, meu caro João Paulo, mas não sabia que era tão elevado. E por isso este programa em parcelar para ordenar. Este programa em parcelar para ordenar tem exatamente como objetivo resolver o problema das tornas internas a essas mesmas heranças e divisas e o problema da enorme fragmentação da propriedade, onde, como vimos na região norte e centro do país, a dimensão média, num caso um bocadinho acima, no outro caso um bocadinho abaixo, mas anda à volta de 1 hectare. E com esta dimensão de propriedade, muito dificilmente se consegue ter rendimento, muito dificilmente se consegue gerir bem. É mesmo necessário criar condições para que possamos juntar propriedades com o objetivo da sua boa gestão. E por isso este programa, gerido diretamente na agricultura, onde vamos, numa parte a fundo perdido, noutra a empréstimos a excelentes condições, fazer com que um proprietário possa comprar o terreno do lado, não porque o quer para si, mas porque tem um projeto conjunto para esses dois mesmos terrenos. Isso é absolutamente essencial. Relevo ainda duas coisas nesta conversa. Se quiserem, neste monólogo sou eu que estou a falar. Mas relevo ainda duas conversas. A forma como este programa é articulado com a agricultura e, no fundo e no limite, a forma como toda a nossa intervenção da paisagem é articulada com a agricultura, Ministério e, obviamente, os seus serviços técnicos, mas a agricultura, a atividade económica que está no campo.
E a segunda coisa, para explicar como é que este programa faz parte, de facto, de um pacote, que é, como o João Paulo, e muito bem, descreveu de forma sumária, eu serei menos sumário, o pacote da transformação da paisagem para os territórios vulneráveis. Nós conseguimos concentrar 270 milhões de euros para o investimento nestes mesmos territórios vulneráveis com o objetivo de alterar a paisagem. Alterar a paisagem para quê? Alterar a paisagem para evitar, impedir, contrariar a monocultura que empobrece o solo, que empobrece a biodiversidade e que aumenta de sobremaneira o risco de incêndio rural, para voltarmos a ter a atividade a paisagem que existia quando a atividade dos campos era muito maior do que hoje e quando essa atividade agro-silvopastoril, feita de forma absolutamente sustentável, existia também. Nós temos que recompor o mosaico da nossa paisagem e cada vez mais o têm as autarquias, de olhar para a gestão do solo rural como um desafio igual àquele que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, olharam para a gestão do solo urbano. A gestão do solo urbano foi essencial com a construção dos PDMs, depois dos PUs e dos PPs. As autarquias passaram a ter aqui um cuidado muito grande naquilo que eram as intervenções e não pode o solo rural, que afinal é hoje mais frágil do que o solo urbano, estar a descoberto desse mesmo cuidado municipal. E as autarquias têm sido aqui parceiros essenciais. Destes 270 milhões de euros, a parcela mais gorda, de 220, é a das AIGPs, Áreas Integradas de Gestão de Paisagem. E nas mais que 60 aprovadas e nas quase 100 que serão aprovadas ainda durante esta legislatura que foi quebrada a meio, não temos dúvidas do papel absolutamente fulcral que as autarquias tiveram aqui. Foram mesmo elas quem mobilizou as organizações de produtores florestais, foram mesmo elas quem mobilizou os proprietários para a construção destas AIGPs, que são espaços essenciais para a transformação da paisagem. Nós sabemos que está assim no Plano Nacional para a Gestão de Fogos Rurais, dos 6 milhões de território rural florestal que temos que intervir em 1/4 desse mesmo território, 1,2 milhões de hectares, 1,2 milhões de hectares em 10 anos, e é absolutamente essencial que isso aconteça com um planeamento próprio, e aqui as AIGPs são da maior relevância, até porque elas existem onde? Existem em territórios vulneráveis, muito concretamente em territórios que já foram palco de incêndio ou que estão em zonas onde o risco de incêndio é maior. E sim, há um exercício de outra escala, que é o exercício do próprio planeamento da paisagem. Quando a floresta veio para o Ministério do Ambiente, muitos se referiram, uns a favor, outros contra, sobre a relevância das florestas e a conservação da natureza estarem sob a mesma tutela política. Confesso que nunca foi isso que eu achei que fosse verdadeiramente estratégico. O que eu sempre achei que era estratégico é que florestas e ordenamento do território estivessem sob a mesma tutela política. Ou seja, é mesmo fundamental nós olharmos para estes espaços com, repito, o mesmo rigor com que se planearam outros territórios, maiormente o território urbano e os territórios que são, pela sua fragilidade ecossistémica, alvo de programas especiais de ordenamento do território. As albufeiras, o litoral, as áreas protegidas. Temos que olhar a nossa paisagem, não aqui como um plano especial, mas como um plano setorial, a ser integrado naquilo que são as propostas dos PDM, e para isso já temos um plano concluído, 4 muito bem lançados e 5 em concurso. Tínhamos como objetivo primencial fazer 20 programas em 10 anos, vamos afinal fazê-los em 5 anos, porque temos esta possibilidade de os financiar através dos dinheiros do PRR. Mas também os condomínios da aldeia, mas também o programa em parcelar para ordenar, 10 milhões de euros. Há colegas nossos que costumam lançar os programas todos por junto e pôr o dinheiro todo de uma só vez. Nós achamos que não é bem assim, com a certeza de que, para o nosso caso concreto, como há aqui também algo experimental, preferimos pôr agora 2 milhões e meio a concurso e depois outros 2,5, outros 2,5, outros 2,5, com a certeza que se a procura for muito grande não há problema nenhum e este programa será reforçado. Agora, sabemos nós tudo sobre estas matérias, temos que reconhecer com humildade. É demasiado pioneiro para poder dizer que sabemos tudo. E, portanto, se calhar depois destes 2,5 o aviso a seguir já vai ter um pequeno ajuste em que se os 25 afinal forem 30 ou os 30 afinal forem 20, nós vamos conseguir ter mais sucesso dos programas seguintes e, portanto, achamos mesmo que esta é a melhor maneira de o fazer, com a certeza que não estamos a protelar nada. Se a procura for para 10 milhões, nós cá estaremos para dar a resposta certa nesse mesmo momento.
Mas, como dizia, tudo isto que vos falei agora é essencialmente dentro do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, tudo isto cruza e de que maneira com a Justiça e com o elaborar do cadastro para estes mesmos territórios, tudo isto se cruza com a agricultura e com isso concluo na transformação deste espaço. Se estes espaços são rurais, se estes espaços são florestais, estes 6 milhões que eu falo de floresta e matos que existem, eles não têm que ser no final floresta e matos. E quanto mais agricultura nós tivermos destes territórios, mais felizes nós ficamos. Mais felizes nós ficamos, mais feliz fica certamente quem quer tirar a renda da terra e, sobretudo, é a garantia, aí sim, sem sermos quase que nós a brincar aos deuses, a forçar um novo desenho da paisagem, saber que essa paisagem se reconstrói. Porquê? Porque voltou a ter a muito normal e natural atividade agrícola. É absolutamente essencial para que se cumpra uma política florestal, e não me enganei, para que se cumpra uma política florestal, ter no meio dos territórios florestais, com a maior dimensão possível, a maior quantidade também possível de atividade agrícola. É absolutamente essencial. Queremos mesmo que a agricultura que outrora existiu, que nós descobrimos tantas vezes, às vezes haver simplesmente uma paisagem de matos e uma encosta virada a sul, onde ainda parece haver uns muros e nós nos perguntamos que muros eram aqueles, que socalcos terão sido estes, para que é que eles serviram? Bom, os que estão nesta sala sabem todos para que é que serviram. Serviram para outrora ter tido atividade agrícola. E é determinante que ela regresse. Para isso é preciso o quê? Criar condições, claro. E é por isso que nós estamos aqui. Criar condições fundiárias, não tenham dúvidas. O principal problema que nós temos é mesmo o problema fundiário. Mais do que tudo. Mais do que o problema da espécie ser autóctone, não ser autóctone, ser intensivo ou não ser intensivo, não tenham dúvidas. A questão seminal, o problema seminal naquilo que é a gestão do território rural e particularmente florestal em Portugal é mesmo esta estrutura de propriedade tão pulverizada, tão pulverizada, repito, e tão disseminada nesse mesmo espaço rural. Temos que ter aqui uma ferramenta para poder intervir, e esta é uma delas, e uma ferramenta essencial para garantirmos que também intervindo na paisagem, também intervindo naquilo que é a envolvente das nossas aldeias, somos capazes de ter uma ferramenta para intervir nessa mesma estrutura fundiária, tornando-a mais racional, tornando-a mais apetecível, tornando-a mais fácil de gerir, por essa via tornando também estes espaços mais rentáveis e mais competitivos e, garantidamente por esta via, aumentarmos a biodiversidade e, garantidamente por esta via, reduzirmos o risco de incêndio. Muito obrigado a todas e a todos, foi um gosto muito grande estar aqui.